Boa noite mais uma vez. Abramos a palavra de Deus no livro de Esdras. Nós já o localizamos no início do culto, na leitura de abertura, de adoração ao nosso Deus, quando o povo, uma vez conduzido de volta para a sua terra, num processo de reconstrução da sua vida com Deus, esse povo adora a Deus, declara com adoração a grandeza dos feitos do seu Deus. Abra no livro de Esdras, capítulo 6. A exposição da palavra desta noite se encontra nos versos 13 a 15. Esdras, crianças, livro de Esdras. Marquem no seu caderninho. Aqueles que escrevem podem escrever Esdras, nome diferente, no capítulo 6, do verso 13 ao verso 15. Meus irmãos, como eu disse algumas vezes, eu também me deparo com os livros da Bíblia, no caso, pregando e ouvindo pregações pela primeira vez aqui na igreja. Dificilmente eu vejo alguém pregar em Esdras, dificilmente eu vejo alguém pregar em 2 Crônicas. Então, não é só para os irmãos uma novidade, uma surpresa, mas também para mim. E confesso que tem sido muito edificante para mim percorrer toda a Escritura com os irmãos, ao mesmo tempo que pregando, ouvindo a exposição da palavra de Deus. Esdras 6, verso 13 ao verso 15. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, que diz: Então Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dario. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, pelo Teu decreto estamos aqui. O Senhor decretou na eternidade, ó Pai, e o Senhor revela tal ordem na Tua palavra, por meio das Escrituras, que o Senhor deseja que nos apresentemos diante do Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, obedientes ao Senhor, como lemos em João, filhos do Senhor que obedecem aos Teus mandamentos. Por isso, ó Deus, nós Te pedimos, agrade-se de nós por meio de uma vida restaurada, de uma vida construída, alicerçada no Senhor. Como ouvimos pela manhã, na luz de Cristo, na luz do Senhor, no amor do Senhor, no amor de Cristo e na vida que o Senhor nos dá por meio do Teu Filho. Pai, faça-nos entender a porção da Tua palavra que se encontra no livro de Esdras. Ajuda-nos a entender a profundidade desta palavra e o quanto ela ajuda-nos a entender o Teu plano em nossa vida, na história, no mundo. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Crianças, vocês já montaram um quebra-cabeça? Vocês sabem o que é um quebra-cabeça? Não é quebrar a cabeça não, tá? Não é bater a cabeça não. Quebra-cabeça é uma imagem, pode ser pequena, pode ser grande, e toda recortada, toda partida, vários pedaços compõem essa imagem. Vocês já montaram um quebra-cabeça então, né? Certo? Um quebra-cabeça fácil é um quebra-cabeça pequeno,
com poucas peças e com uma imagem bem grande, não é verdade? Por exemplo, seria difícil para a gente montar um quebra-cabeça da Arca de Noé? Acho que não, né? Seria fácil, não seria? A arca é algo muito grande e apenas, 30 peças para montar uma arca seria fácil, né? Agora imagina só um quebra-cabeça de 3.000 peças. É muita coisa? Vocês acham que é muita coisa? É muita coisa, não é? 3.000 peças. Por que eu estou perguntando isso para vocês, crianças? Porque eu quero saber se vocês já tiveram que construir alguma coisa. Construir é algo muito importante. Então, se vocês puderem, na semana, mamãe, papai, arranjarem um quebra-cabeça para as crianças montarem, falem para ela a importância de construir um quebra-cabeça, a importância de chegar na imagem final, porque é exatamente o que nós veremos aqui hoje. O livro de Esdras nos apresenta um grande quebra-cabeça. Como eu sempre faço, eu apresento o decorrer do livro, a história como um todo, para que a gente vá montando as partes. Então é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Por isso o tema da mensagem aqui hoje, anota aí, criançada. O tema da mensagem aqui hoje é como construir uma vida com Deus. Pensa na sua vida como um quebra-cabeça. Pai, mãe, crianças, a sua vida diante de Deus é um quebra-cabeça. Para você, para Deus não. Deus já sabe a imagem do começo ao fim, a história do começo ao fim. Ele tem todas as peças. Mas para a gente, às vezes a nossa vida é como aquele quebra-cabeça bagunçado, que a gente precisa montar, que a gente precisa... Um dia estava montado, mas aí alguém bateu a mão e a gente vai ter que reconstruir hoje. Então é o que nós veremos a partir do livro de Esdras, como construir uma vida com Deus. E eu peço que tanto as crianças quanto os adultos prestem atenção nas etapas dessa construção. Porque se você não seguir as etapas, você não vai conseguir construir uma vida agradável a Deus, agradável para você. Vamos olhar para o texto e vamos pensar um pouquinho no contexto do livro de Esdras. Não sei se você conseguiu ler o livro de Esdras, mas é o livro que mais fala ou mais detalha a vida do povo de Deus debaixo do reinado de reis persas. Veja que interessante, nós estávamos falando dos reis de Israel, dos reis de Judá. Agora o livro de Esdras só fala de reis persas. Você tinha reparado isso? Você tinha reparado nesse detalhe importante? Por que é importante a gente entender quem foram os reis e o que aconteceu neste período? Foram 4 reis que surgiram e estão descritos aqui. O primeiro foi Ciro. Você lembra de Ciro? Ciro foi o primeiro rei persa, depois do reinado da Babilônia, depois do exílio babilônico. Esse rei Ciro, se você olhar no final do livro do segundo Crônicas aí, dá uma olhadinha, capítulo 36. Se você olhar aí no final, vai mencionar nos versículos 22 e 23 o reinado de Ciro. Ele foi um homem levantado por Deus. Veja só que interessante. Ele foi usado por Deus para construir, ou melhor dizendo, reconstruir a vida do povo com Deus. Então já começamos bem o nosso quebra-cabeça. Ciro é importante. Então, como todo quebra-cabeça, a gente começa pelas pontas, né? Eu não sei você, mas eu não me arrisco a começar pelo meio, não. Eu começo pelas pontas, é mais fácil. Então, Ciro é uma dessas pontas. Depois a gente caminha um pouquinho e a gente vê que Dario é um rei importante aqui também. O rei Dario, ele aparece no capítulo 5 e no capítulo 6 do livro de Esdras. Dá uma olhadinha aí, capítulo 5 e capítulo 6 do livro de Esdras. Ele é mencionado no nosso texto. E esse rei é muito importante porque ele reafirma aquilo que Dario um dia fez.
Então presta atenção, porque que é importante a gente juntar as peças e entender lá na frente o que Deus está fazendo. Depois a gente tem um rei chamado Assuero, mas é interessante que no livro de Esdras só cita uma vez o Assuero. Dá uma olhada no capítulo 4, verso 6 aí. É a primeira e única vez que Assuero, um dos reis persas, é citado no livro. Quem é Assuero? O que fez esse homem? Esdras não quer contar para a gente. Quem conta para a gente é Esther. Se você ler o livro de Esther, fala do rei Assuero do começo ao fim. No capítulo 1, verso 1, fala de Assuero. E no último capítulo, capítulo 10, termina com Assuero. Esse rei é importante porque esse rei também autoriza o povo a continuar a reconstrução ou a construção de Jerusalém. Por fim, meus irmãos, o último rei é o rei chamado Artaxerxes. Se você olhar para o capítulo 7, verso 6, você vai ver que é quando Artaxerxes permite que Esdras exerça o seu ministério. Então veja que interessante, Esdras só viveu no período de Artaxerxes, mas ele faz questão de contar sobre os reis que vieram antes, para mostrar para a gente o grande quebra-cabeça aqui. Deus está montando a história diante de nós. Deus está mostrando para você e para mim como construir uma vida com Deus, com Ele. E é o que nós veremos exatamente a partir dos versos 13, 14 e 15 do capítulo 6. Olhe para o verso 13, por favor. A primeira etapa nesta construção, da qual é apresentada para nós aqui, é como construir uma vida com Deus. A primeira etapa, enfrentando as dificuldades que se levantam ao nosso redor. Enfrentando as dificuldades que se apresentam ao nosso redor. Veja, o verso 13 mostra para nós que sempre que o povo de Deus busca construir ou reconstruir a sua vida com Deus, inimigos se levantam. Muitos inimigos se levantam. O texto fala de alguém chamado Tatenai, que nome difícil. Tatenai, o governador de Eufrates, um homem chamado Setar-Bozenai, que era uma espécie de comandante, e os seus companheiros. Gente, não era pouca gente não. Era muita gente se colocando contra o povo de Deus, quando o povo de Deus resolvia construir a sua vida com Deus, arrumar a sua vida com Deus. Eu quero que você pense nisso, porque isso é importante para você entender o tipo de afronta que nós enfrentamos quando nós decidimos voltar a ter uma vida agradável diante de Deus. Olhe, por favor, no capítulo 5, verso 3. Capítulo 5, verso 3, diz que aparece Tatenai, o governador daquele Eufrates, Setar-Bozenai, os seus companheiros, e eles perguntam, vejam que interessante, verso 3, parte B: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Eles estão questionando, por que vocês estão fazendo isso? Quem deu ordens para vocês fazerem isso? Meus irmãos, um povo que reconstrói, principalmente Israel, quando reconstruía sua vida com Deus, por meio do templo, do culto, da cidade, oferecia risco a todo mundo, porque Deus certamente o abençoaria. Então, presta atenção aqui. O povo, o mundo, os reis terrenos não desejam que você e eu reconstruamos a nossa vida com Deus. O mundo não quer isso. O seu trabalho não quer isso. A sua família não quer isso. Os seus relacionamentos aí por fora não desejam isso. Eles vão se opor, eles vão se colocar contra você, te questionando. Segundo, olhe mais uma vez no verso 4. Capítulo 5,
Diz assim: e perguntaram-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Ou seja, quem são os responsáveis? Fala o nome para a gente quer saber. A gente quer denunciar quem são as pessoas responsáveis por este trabalho. Eu não sei se você já percebeu, mas parece que hoje em dia, expor cristão, expor gente crente, virou um comércio, virou uma festa. O mundo adora isso. O mundo adora expor ao ridículo quem vive corretamente, quem vive para Deus. E meus irmãos, é exatamente o que está acontecendo aqui com o povo de Israel, ao tentar reconstruir a sua vida com Deus. Mais à frente, no verso 17, ainda no capítulo 5, nós lemos o seguinte: agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais na Babilônia, se é verdade. Olha só, aqueles homens que questionaram o povo foram até o rei Dário, o rei Dario, e colocam este questionamento: vai lá, rei, busca para ver se é verdade, se eles receberam de fato ordem do rei Ciro para edificar esta casa. Ou seja, meus irmãos, aquele povo foi levado à Suprema Corte. Será que tem alguma semelhança com o que a gente está vendo hoje em dia? Será que só aconteceu naquele tempo? Será que os crentes que buscam ter uma vida com Deus eram apenas afetados no tempo do passado, no Antigo Testamento? Só eles eram mortos, só eles eram expostos, só eles eram perseguidos? Meus irmãos, é assim até hoje. Então não espere nada diferente do mundo. Não espere nada diferente dos reis desta terra. Não espere nada diferente da sua família que ainda não crê em Deus, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho que ainda não confia no Senhor. Não espere nada diferente deles, pois é isso que vai acontecer. Você precisa enfrentar as dificuldades que se apresentarem. Se você tomou uma decisão em construir a sua vida, reconstruir a sua vida com Deus, saiba que essa será a primeira dificuldade. Inimigos se apresentarão contra você. Mas eu quero que você olhe com cuidado as dificuldades. As dificuldades não são apenas difíceis. As dificuldades não são apenas dolorosas. Veja que interessante, Esdras capítulo 5, verso 5. A gente foi até o 4, não é mesmo? Esse é o problema da gente não ler o texto todo. Verso 5. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario, e viesse resposta por carta sobre o rei. Como que começa o verso? Porém, os olhos de Deus estavam sobre o povo. Está passando por dificuldade? Está difícil lá onde você trabalha, na sua casa, na sua vida, seus sentimentos estão uma bagunça. Saiba, os olhos de Deus estão sobre você. Entenda isso. É na dificuldade que Deus revela o cuidado dele. É na dificuldade que Deus revela não a sua força, mas a força dele. Se colocar de maneira ativa contra as dificuldades, enfrentá-las, é pedir a ajuda de Deus e dizer: Senhor, eu sei que os teus olhos estão sobre mim e que o Senhor fará por mim aquilo que eu não consigo. Lembre-se disso, por favor. Enfrentar as dificuldades não é confiar na força do seu próprio braço, é confiar no braço forte do Senhor. Ele é forte, você não é, eu não sou. O Senhor te protegerá, Ele te ajudará. Olhe mais uma vez ao texto, capítulo 6, verso 12. Um verso antes do nosso texto.
Mais uma vez, veja quem está na dificuldade com você, não passando dificuldade, mas te fazendo suportá-la. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe todos os reis e os povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda pontualidade. Veja, o texto que é Dario falando, ele diz para nós, presbítero Eduardo, Deus entrará em confronto com todo aquele que se colocar contra nós. Deus derribará o inimigo. Eu não sou forte, lembre-se disso, você não é forte. A força da sua família, a força que você tem, está firmada na rocha, que é Deus, que é Cristo. Lembre-se disso, é isso que o texto está dizendo para nós na dificuldade. Enquanto enfrentarmos a dificuldade, Deus será conosco, Deus será com o seu povo. Por isso entenda, mesmo que haja dificuldades, para construir ou reconstruir a sua vida com Deus, saiba, Deus está com você. Deus está com você. Lembre-se disso na noite mais escura da sua vida, nas dores mais profundas da sua alma. Por isso que não é à toa que nós cantamos aqui, Senhor, Senhor, o Senhor pode vivificar a minha alma, a nossa alma. Só Ele. Mas para enfrentar você precisa viver a dificuldade. Não fuja da dificuldade. Enfrente ela. E na dificuldade o Senhor se revelará. O Senhor te capacitará. O Senhor te fortalecerá. Por fim, creia que Deus, isso aqui é, gente, isso aqui é pré-escola cristã, viu? Isso aqui é fundamental -1. Deus é maior que a sua dificuldade. Gente, qualquer dificuldade, não importa qual seja, enfermidade, pecado, seja você a sua própria dificuldade, Deus é maior. Deus pode e tem poder para te livrar da dificuldade. Então, primeira etapa, crianças, como a gente constrói a nossa vida com Deus? Primeiro ponto, enfrentando as dificuldades que se levantam. Segundo, como construir sua vida com Deus? A partir do verso 14, olhe para o verso 14. Nós construímos a nossa vida com Deus engajando-se na obra do Senhor. Veja que interessante, os anciãos, aqui a gente velha mesmo, cabeça branca, gente idosa, mais experiente, com dor nas costas, tudo bem. E o texto diz a nós que eles prosperavam em virtude do que profetizaram Ageu e Zacarias. E edificaram assim a casa, e terminaram a casa segundo o decreto, mandado de Deus, o decreto de Ciro, de Dario e Artaxerxes. O que eu quero mostrar para vocês a partir deste verso, meus irmãos e minhas irmãs, é que aqui nós aprendemos duas coisas muito importantes sobre engajar-se no trabalho ou na obra do Senhor, na obra de Deus. Duas informações importantíssimas aqui. A primeira é: engajar-se no trabalho se dá obedecer à palavra de Deus. É por meio da palavra de Deus que a gente trabalha para Deus, não é por meio da nossa vontade, não é por meio do que eu quero, do que eu acho. O texto está dizendo que esses homens prosperavam no trabalho por causa da profecia de Ageu e Zacarias. Dois profetas que falavam de reconstrução. Dois profetas que ensinaram o povo a como reconstruir segundo a vontade e a promessa de Deus. O problema é que a gente está tentando servir a Deus do nosso jeito. Está tentando viver para Deus do nosso jeito. Presta atenção no perigo que é isso. Ah não, Deus não se importa com isso não, Deus não pega nada, isso aí é detalhe. É o que você pensa, não é o que Deus pensa. Por vezes Deus pensa exatamente o oposto do que você acha.
Então, meu irmão, minha irmã, primeiro, o engajar-se na obra do Senhor se dá por meio daquilo que disseram os profetas, ou seja, aquilo que Deus falou por meio dos seus homens inspirados, levantados para isso. E segundo, e importante também, o engajar-se na obra do Senhor se dá por meio da providência de Deus. E aí você descansa, porque você vê que não depende de você. A luta não depende de você. As coisas caminharem, cooperarem, não depende de você. Você já viu um crente desesperado porque diz assim, ó, isso aqui é batata, gente. Quem nunca disse isso, eu vou te falar, você está de parabéns. Você disse assim, ó, você diz assim, ouve assim, mas eu fiz tudo certo. Por que não deu certo? Porque não depende de você. Porque nunca dependeu de você. Porque tudo, conforme diz a palavra de Deus, coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Você acha que estava fora do propósito de Deus chamar João Batista para a morte, para ser decapitado? Estava dentro do propósito de Deus. Você acha que estava fora do propósito de Deus Elias ser perseguido por Jezabel? Estava debaixo do chamado de Deus para Elias. Simples assim. Meus irmãos, por vezes passar por dificuldade faz parte do nosso chamado. Mas entenda isso: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Por isso que o texto diz na sua segunda parte, por causa do mandado de Deus, por causa do decreto de Ciro, do decreto de Dario, do decreto de Artaxerxes, ou seja, Deus usou reis de outras nações para abençoar o seu povo. Meus irmãos, a gente vive um tempo ruim, né? Um tempo difícil. Na política, nós temos governantes que por vezes não nos agradam. No mundo, nós temos líderes que perseguem a igreja. Às vezes, nós olhamos para a história e vemos mais líderes e homens do mal do que necessariamente aqueles que fizeram a vontade de Deus. A gente estava falando sobre isso, sobre os reis de Israel nas semanas passadas, e é exatamente isso. Mas você acredita mesmo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito? Você acredita mesmo nisso? Se você acredita mesmo nisso, você olha para a história e diz amém. Você olha para a sua nação e diz amém. Você louva a Deus por aquilo que Ele está fazendo. Porque por vezes, aquilo que nos desagrada é correção, tá? Aquilo que nos desagrada é para mostrar para você e para mim que a gente não tem capacidade nenhuma. Que o nosso mérito é zero. Por isso que Deus não honra. Por isso que Deus não abençoa. Aí olha então para a sua vida, sai desse contexto polarizado, né? Politizado, e olha para a sua vida. Por que você ainda está com dificuldade naquela área? Por que você ainda não resolveu a sua relação com aquele familiar? Por que você ainda vive pensando naquele pecadinho, como disse o presbítero, que nós gostamos tanto? Porque você está achando que você vai conseguir se engajar na obra do Senhor pela sua própria força, pelo seu próprio entendimento, que você não precisa da providência de Deus sobre a sua vida, quando na verdade é exatamente o que você precisa. Por isso, meu irmão e minha irmã, você precisa se engajar na obra do Senhor para viver aquilo que Deus prometeu para você e para mim na palavra dele. Você precisa, você depende disso. Trabalhar para o Senhor é a única coisa que vai satisfazer a sua vida, que vai completar a sua vida, que vai mostrar para você que a sua vida faz sentido. Você vai olhar para tudo e vai falar assim: Senhor, o que o Senhor fez eu não consigo explicar. Meus irmãos, quantos de nós aqui não já sofremos acidentes e estamos aqui? Quantos de nós já não passamos por enfermidades e continuamos aqui? Quantos de nós já não passamos por dilemas familiares e estamos aqui?
não é por acaso, não é por nossa causa. É porque Deus nos permitiu ver a obra dele sendo realizada na minha e na sua vida. É isso que está acontecendo. Então, para construir uma vida com Deus, engaje-se na obra do Senhor. E para isso você precisa da palavra de Deus. Você precisa da providência de Deus. Para que você obedeça e dependa dele em todas as coisas. Como eu disse no primeiro tópico, viva o trabalho, viva a obra do Senhor. Viva, para que você entenda que Deus tem instruções muito claras para você. Que Deus se manifestará providencial na sua vida. Ai, pastor, se eu me comprometer com a igreja, eu estou achando que vai dar muito problema. Claro que vai dar. Vai mesmo. Mas Deus vai prover para você coisas que você não imagina, para você permanecer servindo na obra do Senhor. E você acha que o seu planinho é melhor. Creia nisso, meu irmão, minha irmã, que tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Mas daqueles que amam a Deus e daqueles que vivem segundo o chamado de Deus. Isso é engajar-se na obra do Senhor. Então nós já vimos até aqui que para construirmos uma vida com Deus, ou reconstruirmos uma vida com Deus, nós precisamos enfrentar as dificuldades. Segundo, nós precisamos nos engajar na obra. E terceiro, com a letra E também, nós precisamos esperar o tempo da obra acabar. Terceiro ponto, esperar o término da obra que Deus nos chamou para fazer. Eu preciso olhar com vocês com muita atenção e muita calma para o que está acontecendo no verso 15, tá bom? Dá uma olhadinha no verso 15. Veja que interessante o verso 15. Tão pequenininho, mas tão profundo. Ele diz assim: acabou-se a casa no terceiro dia. No dia terceiro do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. Então a gente tem dia, mês e ano. Para lembrar a gente que a obra que Deus nos chamou para fazer, a obra que Deus chamou o povo dele para fazer, tem dia, tem mês e ano para acabar. Pode ficar tranquilo, você não vai trabalhar pro resto da vida não. Você vai se aposentar em algum momento, pode ficar tranquilo. Se a dor da sua vida é trabalhar pro resto da vida, não é o que vai acontecer quando a obra de Deus ser concluída na sua vida. For concluída na sua vida. Eu quero mostrar para vocês que essa data aqui é muito extensa. Você não tem ideia do que está acontecendo aqui. Primeiramente, quando isso aqui acontece? Quando isso aqui vai acontecer? A data está aqui, mas a promessa de Deus acontece muito antes. Nós lemos que Jeremias profetizou que o povo passaria 70 anos no cativeiro, certo? Foi lá? Jeremias profetizou isso. Aí no primeiro ano do reinado de Ciro, se você olhar, por favor, em Esdras 1:1, você vai ver que Ciro faz o decreto. O povo pode voltar, pode reconstruir a casa do Senhor. Então, já passou 70 anos. Só depois de 70 anos, o povo voltou para Jerusalém. No primeiro ano do reinado de Ciro, certo? Não está aí? Esdras 1:1? Ok, perfeito. Só que os estudiosos constatam que Ciro reinou 29 anos. Até que a gente chega no nosso texto e diz que a casa foi concluída no terceiro dia do mês de Adar, no 6º ano. Ou seja, 29 mais 6 anos dá 35, certo? 35 mais 70 dá quanto? 105. Meus irmãos, a gente precisa aprender a esperar. É isso que o texto está dizendo para a gente.
Se passaram 105 anos até que o povo conseguisse concluir, voltar para Jerusalém e concluir a obra da casa do Senhor, que havia sido destruída. Então para por aí? Não, não para por aí. Se você olhar para frente, ainda faltava restaurar o serviço sacerdotal. Por isso Esdras, o escriba, volta para Jerusalém para ensinar a lei de Deus, para que o ensino da palavra de Deus fosse mais uma vez restaurado. Tá vendo só? Não tem vida com Deus sem palavra de Deus. Você pode até ter um templo lindo, reconstruído, filé, mas se não tiver a palavra de Deus, se não tiver o ensino da palavra de Deus, não tem vida com Deus. Então o que acontece? A partir daqui, a partir de Dario, 6º ano, nós somamos o reino de Dario, mais o reino de Artaxerxes, ou Assuero e Artaxerxes, 51 anos, um total então de 162 anos. Veja só, somamos os 105, mais, 57 anos, 160 e poucos anos. Até que este momento do retorno de Esdras para Jerusalém fosse concluído tanto o templo, tanto os muros, quanto o ensino na casa de Deus. Gente, 162 anos, é pouco ou muito tempo? É muito tempo, gente. E a gente tem que se acostumar com isso. Passa 2 anos na igreja, você já está bufando. 6 meses, você já não aguenta mais. Mas é necessário que aprendamos a esperar para construir coisas que durem. Não é assim? Quem construiu uma casa aqui da noite para o dia? Ninguém. Quem construiu uma carreira aqui da noite para o dia? Ninguém. Um casamento? Não é assim, gente. Filhos? Não é fácil. Leva tempo, muito tempo. E é só olhar para a Escritura para aprender que nós precisamos aprender a esperar. Se você olhar para o Antigo Testamento, o povo passou mais de 400 anos no Egito, até que fossem libertos. O povo passou no deserto 40 anos peregrinando, até que chegasse na Terra Prometida. Entre um testamento e outro, foram mais 400 anos, até que Jesus viesse. A gente está aprendendo a esperar o tempo inteiro. O problema é que a gente é impaciente. O problema é que a gente é apressado demais. O problema é que a gente quer comer cru mesmo, né? O apressado come cru. É assim, meus irmãos, quando nós não aprendemos a esperar. E veja só, por que nós devemos aprender a esperar? Porque aquele que vem cumprindo, ou vem construindo uma vida com Deus para nós, a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que foi profetizado, você lembra quando? Pela primeira vez? Lá em Gênesis capítulo 3. Lembra? Você esperou bastante para ver isso, não esperou? Todos nós. Mas ele veio e ele esmagou a cabeça da serpente. E Deus disse que ele faria uma nova aliança em Jeremias, e ele fez. E ele vem, ele morre, mas ele ressuscita. Tem que esperar só 3 dias, mas foi uma espera. Mas meus irmãos, ainda temos que esperar o quê? O retorno de Jesus, para que a obra de Deus seja concluída, para que de fato a boa obra que Ele iniciou na sua e na minha vida seja de fato concluída. E é interessante que essa data é bem específica. O nosso Senhor e Salvador Jesus diz que o Pai sabe, não o mês, não o ano, mas o dia e a hora de Jesus voltar. Mateus capítulo 24. O Pai sabe o dia e a hora que o nosso Senhor e Salvador Jesus voltará. Então por isso, por favor, aprenda a esperar como está esperando o nosso Senhor e Salvador Jesus. Entenda isso, Jesus não está voltando, tá bom? Jesus não está no meio do caminho, passos largos ou devagar demais. Não. Jesus não está voltando.
Jesus voltará. E a Bíblia diz que quando Ele voltará, será como um piscar de olhos. Que quando Ele voltar e a nossa espera acabar, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e declarará que Ele é o Senhor. Meus irmãos, a espera na vida do cristão é muito importante. Esperar é caminhar, como diz uma música. Como diz outra música, vai valer a pena a nossa espera. Por isso, lembre-se de que para construir uma vida com Deus, você precisa urgentemente enfrentar as dificuldades que se apresentam. Enfrente, sabendo que Deus te auxiliará. Segundo, você precisa construir a sua vida engajando-se na obra do Senhor, mediante a palavra dEle e mediante a providência dEle. E meus irmãos, um dia vai findar a nossa espera, mas até lá, espere. Crianças, aprendam a esperar, é um exercício cristão isso. Pais, aprendam a esperar. Nossos irmãos anciãos, aprendam a esperar, porque um dia Jesus voltará. E tudo que a gente fez, tudo que a gente enfrentou, tudo que a gente executou, e todo o tempo que a gente esperou será recompensado. Será, meus irmãos, recompensado. O Senhor que criou o tempo, Ele nos dará a própria eternidade com Ele. Que Deus te abençoe e te ajude, a partir de hoje, a construir uma vida com Deus que siga essas etapas, este processo. Aí no final, você vai ver o quebra-cabeça montado de, eu não sei dimensionar quantas peças. Só Deus sabe quantas peças Ele está juntando, para que a gente veja essa imagem maravilhosa. Lembre-se disso. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, bendito Deus, Deus da história, Deus da nossa vida, Deus que tem nos ajuntado para perto de Ti, como peças nesse grande teatro do Senhor, neste grande quadro do Senhor, como alguém disse uma vez, neste grande tear, pois o Senhor, ó Deus, é aquele que costura a história, o Senhor é o tapeceiro. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a juntar as peças que o Senhor nos deu, olhando para os desafios e sabendo que o Senhor se faz presente, olhando para o serviço que o Senhor nos chamou e servindo segundo a Tua palavra e descansando na Tua providência. E acima de tudo, Pai, esperando a volta de Cristo. Assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus espera de maneira ativa a ordem do Senhor dizendo: filho, vá, filho, conclua a obra que eu te dei. Que nós, ó Deus, tenhamos este mesmo sentimento de expectativa da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nos abençoe. É o que te pedimos, Pai. Amém. Meus irmãos, fiquemos em pé para que recebamos a bênção do nosso Deus e após a bênção do nosso Deus, ainda em pé, entoemos o Amém tríplice. Recebam a bênção do Senhor, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos, porque sabemos que o teu amor está sobre nós. Nós te bendizemos, pois sabemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repousa em nossa vida. E, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos, porque sabemos que as doces consolações do Espírito Santo repousam sobre a tua igreja, hoje e para todo sempre, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.